As chuvas de verão e as tragédias no Brasil. No Espírito Santo, 2 pessoas morreram e mais de 200 famílias tiveram que deixar suas casas. Na edição de hoje, o TN1 vai trazer um panorama atualizado sobre a chuva, a previsão de novos temporais e também alertas para os riscos de novos desabamentos. E numa casa alagada, a criança chora vendo tudo perdido e o medo de não voltar a estudar. Fica triste não, meu filho. Fica triste não. Eu não vou poder estudar mais, eu tenho que demorar um tempão. Eu quero estudar. Eu quero ser inteligente, mãe. 11h56, tem isso e muito mais agora no seu TN1. Fique com a gente. TN1 tá no ar e a gente começa a edição de hoje falando agora da morte de mais um policial militar no Espírito Santo. É a segunda em uma semana. Ontem, gente, a vítima foi um sargento assassinado a tiros dentro de um bar em Vitória. Veja aí na reportagem de Suzy Faria. Notícia horrível pra dar. Tentaram assaltar aqui o bar do Tio Messias, velho. Os caras enquadraram a gente aqui dentro, velho. E atiraram e mataram o Marquinhos România, velho. Na hora de você ir pra ir embora, velho, pegou todo mundo desprevenido, velho. Acharam a arma na cintura de Marquinhos, mataram Marquinhos, velho. Vocês não estão acreditando, não estou acreditando, velho, no que aconteceu, meu Deus do céu. A notícia enviada por áudio ganhou rapidamente as redes sociais. Cada grupo de WhatsApp ouvia uma voz trêmula noticiar que mais um policial militar tinha sido assassinado. A voz era de uma pessoa que estava no local e na hora do homicídio. O crime aconteceu dentro deste bar, que fica às margens da rodovia Serafim Derenze, no bairro de Joana d'Arc, em Vitória. Foi por volta das 11 horas da noite. 3 homens entraram no pequeno bar, rendendo 6 pessoas. Entre elas estava o sargento Marco Antônio România. Dos 3 ladrões, 2 estavam armados. Eles mandaram que os clientes e o dono do bar fossem para a cozinha. O sargento teria tomado um rumo contrário, indo para um depósito. Segundo uma testemunha, ele tentou reagir, mas um dos assaltantes foi mais rápido. O curioso é que o sargento foi atingido por 3 tiros dados pelas costas e todos na cabeça. Um deles com chamuscamento, ou seja, a queima-roupa. O sargento não teve chance de socorro. Nas imagens é possível ver que os ladrões param o carro exatamente nessa vaga, onde inclusive tem um outro carro da mesma cor. Dele salta um homem de camisa branca que vai até ali a esquina e desaparece. Ali ele fica algum tempo. Depois ele retorna e vai até essa pracinha aqui. E dali não sai mais. Cerca de 5 minutos depois, por volta de 11h05, é possível ver um homem saindo dali e passando por esse pedaço aqui, onde a câmera já não consegue mais capturar nenhuma imagem. Aqui dentro do bar, eles chegam a ficar por cerca de 4 minutos. Em seguida, houve-se os disparos e 3 homens, não apenas 2, mas 3 homens acabam saindo do estabelecimento e entrando no veículo, onde já tem um motorista e onde aquele homem que teria ficado lá na praça corre, atravessa a rua e entra. E as 5 pessoas saem daqui em disparada, deixando dentro do bar o sargento România morto. Essa é uma das hipóteses que estão sendo investigadas. A arma do sargento foi levada. Nessas imagens que estão circulando nas redes sociais, o carro prata que passa seria o veículo onde os suspeitos estão. Ele é flagrado por algumas câmeras de rua e também pelo vídeo monitoramento da capital. Hoje, equipes da DHPP e do Serviço Reservado da Polícia Militar estiveram de novo no local. Buscavam mais pistas. A poucos metros dali, na casa da família do sargento, muita dor. A irmã e uma amiga falam sobre ele. Ele sempre amou meu filho como um filho. Ele era um ser humano melhor do mundo, um coração para todo mundo. Onde România passava, ele deixava só coisas boas. Só coisa só. Verdade. Ele era muito alegre, em qualquer lugar que ele fosse, ele era muito alegre, muito brincalhão.
Chamava todo mundo, ô burro, tu sou audaz, tudo assim, do jeito dele, brincalhão, sabe? Sempre sorrindo, sempre brincando. Ele ia aposentar em pouco tempo. 6 meses, mais ou menos, se aposentar. Marco Antônio Romanha, de 53 anos, era lotado na Casa Militar. Tinha 32 anos de serviços prestados à PM e tempo para se aposentar. No dia 5 de março, ele completaria 54 anos de idade e estava planejando se casar. Marco Antônio deixa 2 filhas de 16 e 28 anos de idade. O secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, lamentou a morte dele, a segunda de um policial militar em pouco mais de 15 dias. Tema muito caro, né, pra gente quando a gente fala na morte de policial militar, porque é o profissional, né, representante do Estado exatamente contratado para ir contra a criminalidade, né, prender esses criminosos. O primeiro caso, um homicídio, que vão efetivamente para eliminar o nosso policial militar. E o fato ocorrido na data de ontem, a princípio um latrocínio, continuam as investigações, e aí a gente chama atenção para uma outra problemática, né, que é a não punição do roubo. Nós estamos falando ontem de um policial militar, mas falamos há uns 15 dias de um cidadão em Cariacica, de novo em Cariacica. Então os latrocínios estão acontecendo e a gente está vendo uma grande quantidade de armas de fogo circulando exatamente nas mãos de quem pratica o roubo, e durante o roubo ocorre um latrocínio. Que tristeza, hein? 2 mortes em uma semana. Esse policial militar, faltava aí só 6 meses para ele se aposentar. Triste demais. Vamos lá para fora conversar com a repórter Suzy Faria. Ô Suzy, boa tarde para você. Esse policial foi vítima da insegurança que ele mesmo lamentou em vida, não é isso? Exatamente. Boa tarde, Bruna e amigos da TL. O sargento Romanha, inclusive, com relação ao que aconteceu com o soldado Comper, tinha falado, demonstrado aí o seu desabafo, descontentamento com a situação que a Polícia Militar vem passando em um áudio que foi divulgado nas redes sociais em que ele fazia parte. E nesse áudio ele fala exatamente isso, da insegurança que os próprios policiais militares vivem e também da desvalorização da categoria, e lamentava a morte do próprio colega, dizendo inclusive que ele, Romanha, era extremamente operacional e que agora ele estava um pouco mais relaxado, trabalhando ali na Casa Militar, não estava patrulhando as ruas como fazia antes. Vamos ouvir um pouco desse desabafo dessa pessoa que lamentava a morte de um amigo e acabou não sabendo, né, que viria um pouco mais tarde também ser vítima dessa mesma violência. Vamos acompanhar esse áudio. A perca é muito grande, né, porque é um policial militar, né, cara, treinado, equipado. Infelizmente, cara, essa sociedade hipócrita, não vê esse monte de político, vagabundo, não vê nada. É uma ira dentro da gente, né, cara, mas eu tenho 32, vou fazer 32 anos de polícia, eu nunca vi ninguém lutar pela gente até hoje, cara. É complicado, pô. Infelizmente, aí estamos a mercê da, sei lá, de quem. Só Jesus para abençoar a gente. Pois é, essa é uma queixa muito comum entre a categoria que reclama dessa falta de valorização, de baixos salários, de muito trabalho, bastante violência e um pouco de desproteção aí do Estado, dessa falta de abraçar o policial militar, dando um pouco mais de valor a ele. Nós questionamos, inclusive, o secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, quando fomos falar sobre essa questão. Ele disse o seguinte: o Estado está investindo na polícia, há acordos aí para verificação da questão salarial junto ao governador Casagrande. Todas essas propostas estão em negociação, ainda abertas, sem fechar. Agora, com relação a esse atentado, o Bruno, que aconteceu, foi vítima do sargento Romanha, a gente vê uma situação ali em que a polícia ainda não fechou a hipótese principal, que seria um crime de latrocínio, das pessoas terem entrado no bar para roubar. Por quê? Há algumas lacunas, Bruna. De acordo com a informação de testemunhas, quando essas 3 pessoas chegaram, logo foram abaixando a porta do bar. Eles mandaram que todos fossem para um local ali dentro, que seria a cozinha.
e não pegaram, não chegaram a abordar essas pessoas para pedir nada, para pedir objetos de valor, como o celular, que é o mais requisitado, dinheiro, relógio, nada. O sargento teria ido para um lugar contrário e foi logo abordado com alguém que ouviu um dos ladrões dizerem o que ele ia estar fazendo ali e que supostamente ele teria reagido. Agora, o mais interessante é que mesmo reagindo, em nenhum momento os tiros que o sargento levou foram dados pela frente. Porque se você vai reagir, você normalmente tenta lutar com a pessoa que você está querendo imobilizar, né? O sargento não fez isso. Os 3 tiros foram nas costas, na cabeça, um deles aqui, ó, na nuca, com chamuscamento, que significa que a pessoa chegou muito pertinho dele para atirar. Um outro dado curioso, como nós mostramos aí, nós tivemos acesso às imagens ali do momento em que as coisas aconteceram, se desenvolveram, e nela dá claramente para ver que tem uma pessoa. Esse carro, que foi visto nessas outras imagens que nós mostramos, aparece rondando ali o local, param longe do estabelecimento, demoram a sair do carro, uma pessoa verifica a área, fica de prontidão ali próximo, enquanto os outros entram no estabelecimento. A gente vê 2 saindo do carro, 3 voltando. Esse terceiro estaria onde? Será que ele já estaria dentro do bar? Enfim, todas essas perguntas, todas essas dúvidas e questionamentos estão agora ali em cima, na Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória, onde o delegado Marcelo Cavalcante e a sua equipe estão se empenhando para poder descobrir e resolver todas essas dúvidas, todas essas interrogações, para saber se realmente foi um crime de latrocínio ou só teria outra motivação para causar a morte aí do sargento România. Bruna? As investigações continuam, então, e a gente, claro, vai acompanhando, né, aqui no TN. Obrigada, tá, Suzy, pelas informações. Até mais. Gente, mais uma operação para prender criminosos que divulgam vídeos e fotos com cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Em Cariacica, um homem de 31 anos foi preso e confessou o compartilhamento das imagens pelo Telegram. Uma prisão em flagrante foi feita. Um homem de 31 anos foi preso porque guardava consigo imagens contendo exploração sexual de crianças e de adolescentes. Queremos alertar, a Polícia Federal alerta a todos, que manter imagens de crianças e adolescentes sendo explorados, sendo abusados sexualmente é crime. Não só manter, mas divulgar, produzir e explorar as crianças também. Essa operação, mais uma vez, só foi possível graças a uma das pessoas que participava de um grupo de aplicativos e que, ao constatar imagens contendo crianças e adolescentes sendo abusadas, contou para a Polícia Federal. Então alertamos e conclamamos a todos que, caso recebam alguma mensagem desse tipo, alguma imagem de criança e de adolescente sendo abusado, comunique imediatamente à Polícia Federal. Isso aí, gente. Agora, 12:08. Olha essa história. Em Cariacica, 2 cachorros mataram um homem que pulou o muro de uma chácara. A suspeita é que ele tenha tentado invadir o local. Olha aí. A polícia acredita que Cidilei do Rosário Cravo tenha pulado esse portão da chácara, que tem mais de 3 metros de altura. O que ele não esperava era ser atacado até a morte por 2 cachorros da raça Pitbull, um macho e uma fêmea. Os cães rasgaram a roupa da vítima, que ficou espalhada no quintal. Ele foi mordido por várias partes do corpo. A polícia ainda encontrou o celular e uma chave próximo à vítima. Segundo o proprietário do espaço, ninguém mora na chácara. O local é usado para guardar os veículos da empresa da família. Os cachorros vivem no terreno há 10 anos. A propriedade fica na Avenida 3, no bairro Maracanã, em Cariacica. A polícia foi acionada e o corpo de Cidilei encaminhado ao DML em Vitória. Segundo a polícia, o homem que invadiu a chácara tinha 40 anos de idade e era morador da Serra. Ele também tinha 2 passagens pela Justiça, por homicídio e desrespeito à Lei Maria da Penha. Vizinhos ficaram assustados e chegaram a escutar os cachorros latindo por volta das 2 horas da madrugada. Eles falam que a Avenida 3 é tranquila e estão mesmo com medo dos cães fugirem e atacarem moradores. Tem sempre crianças para a rua, então eu acho que o dono, os donos desses animais precisam ter muito cuidado, Gente, que história, hein? Manuela Machado acompanhou de perto isso hoje mais cedo. Vamos conversar com ela, então, ao vivo, para ela trazer mais detalhes. Manuela, a principal suspeita é que esse homem tenha tentado invadir a chácara mesmo, né? Boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde, Bruna, a todos que acompanham o TN1.
Essa é a suspeita realmente, já que ele tinha 2 passagens pela justiça, então a vítima e a própria polícia investiga, mas acredita que ele tenha pulado esse muro com mais de 3 metros de altura para realmente furtar talvez algum veículo da empresa do proprietário da chácara, que ele usa o espaço, a garagem que é grande, para guardar alguns veículos da empresa dele. E esse proprietário, quando chegou pela manhã, viu o corpo do Sidley ali na chácara, no meio do quintal, já que foi atacado pelos 2 pitbulls, um macho e uma fêmea. A polícia imediatamente foi acionada, o corpo da vítima ainda permanece no DML, Departamento Médico Legal, aqui em Vitória, aguardando aí a chegada de algum familiar para reconhecer o corpo. Essa morte que chamou a atenção dos moradores ali de Maracanã, em Cariacica, da Avenida 3, porque eles ficaram assustados, que durante a madrugada, por volta de 2 horas da madrugada, entre 2 e 3 horas, ouviram um barulho, os cachorros latindo bastante, ficaram assustados e pela manhã essa notícia aí que um homem foi encontrado morto no quintal. Provavelmente, por suspeita, ele iria tentar furtar algum veículo, ou até mesmo invadir a residência. Ninguém mora nessa chácara, segundo o proprietário, ela é mais usada realmente para estacionamento dos veículos da empresa. Bruna. Tá certo, então, Manu, uma história que assusta e que chama a atenção também. Obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Bom trabalho para você. Gente, agora o flagrante de um assalto a uma loja de celulares aconteceu em Vila Velha. Roda aí pra gente ver. 3 criminosos entram no comércio e, sem cerimônia, já anunciam um assalto. 2 deles estão com arma de fogo e o terceiro com uma faca. O funcionário é rendido e levado para os fundos da loja, enquanto um dos ladrões faz a limpa no caixa e também nas vitrines. Vários objetos foram roubados, além de celulares de clientes. Repare que lá no fundo o funcionário é ameaçado a todo momento. Ele ainda teve os braços amarrados com um fone de celular. Após encherem as mochilas, os bandidos fogem em um carro. Esse carro aí, que está aparecendo para vocês. O proprietário da loja ainda está calculando o prejuízo. O assalto vai ser investigado pela Polícia Civil. Olha, uma mulher foi assassinada na areia da praia de Itaparica, em Vila Velha. Vamos para lá conversar com o nosso repórter Luciano Rosetti, que acompanhou essa história mais cedo. Luciano, o que aconteceu, meu amigo? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, amigo e amiga do TN que nos assistem. Exatamente, esse crime chamou bastante atenção. Ele aconteceu na areia da praia de Itaparica, em Vila Velha, nessa madrugada, A polícia militar foi acionada por volta de 3 horas da manhã. Os policiais foram até o local e quando chegaram lá, já se depararam com a vítima morta com 3 tiros na cabeça. Era uma mulher que não teve identificação revelada, estava sem documentos, então não foi identificada. Um crime que chamou bastante atenção porque fica bem próximo ali de um quiosque bem movimentado. Claro, 3 horas da manhã não tinha ninguém, mas a polícia foi até lá e começou a vasculhar, a investigar, E as informações preliminares dizem que teriam sido 2 homens numa moto que teriam cometido esse assassinato. Há a possibilidade também de uma outra vítima, mas essa possibilidade, essa hipótese foi descartada, não foi confirmada, A gente fez essa reportagem e mostra os detalhes para você agora, vamos ver. O crime aconteceu na areia da praia de Itaparica, em Vila Velha. A vítima, uma mulher que não foi identificada, foi encontrada morta com vários tiros na cabeça. A polícia militar foi acionada por volta de 3 horas da manhã e quando chegou ao local, que fica próximo a um quiosque, encontrou a vítima já sem vida. De acordo com a ocorrência da PM, esse assassinato teria sido cometido por 2 homens que estavam numa moto. Existe a suspeita de que haveria uma outra vítima, uma mulher também, mas essa suspeita não foi confirmada. Os 2 criminosos fugiram do local. A perícia da Polícia Civil esteve na praia e não encontrou os documentos da mulher. Por isso, não foi possível fazer a identificação. Como o quiosque só abre às 7 da manhã, um funcionário disse que não viu a movimentação da polícia na praia. Pois é, que coisa, que caso grave, O que a gente sabe até agora é que esses 2 suspeitos, esses 2 criminosos que teriam praticado esse assassinato, fugiram na moto e as investigações vão continuar, A gente vai aguardar, inclusive, as investigações e continuar acompanhando esse caso, amiga? Volto com você. Tem dúvida, mais um crime envolvendo aí a morte de uma mulher que precisa de uma resposta. Obrigada, tá, Luciano, pelas informações, bom trabalho para você. Agora, 12h15, a gente fala da chuva no Espírito Santo
2 pessoas perderam a vida, uma em Nova Venécia e a outra em Alegre. Onde está a nossa repórter, a Vanusa Santana, já está aqui com a gente. Vanusa, fala ao vivo da cidade. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Conta pra gente qual o cenário que você encontrou aí na região, Vanusa. Ei, Bruna Maria, um cenário muito triste de se ver, viu? A gente fala ao vivo. Boa tarde para você, boa tarde aí para o pessoal de casa. A gente fala ao vivo de Alegre, sul aqui do estado, onde a chuva castigou pelo menos 7 bairros. Muita gente ficou desabrigada. E a cena que a gente está vendo aqui em todos os bairros que foram atingidos é essa aqui, ó. Carros-pipas, lavando ruas, as ruas estão com muita lama mesmo. Esse aqui já é o 2º carro que chega nessa rua aqui, no bairro Vila do Sul, que fica aqui pertinho do centro de Alegre. É uma cena muito triste. A gente já foi hoje no bairro Prainha, que fica mais aqui para o interior aqui de Alegre, e realmente moradores estão fora de casa, moradores estão sem energia elétrica desde ontem às 9 horas da manhã. Esse aqui é um bar que o proprietário estava preparando para poder inaugurar. E olha o que eles estão tendo que fazer agora. Ontem, na madrugada, eles chegaram aqui e viram que a água já estava aqui, ó. Deixa eu mostrar, dá licença, hein, gente? Só para mostrar aqui, ó. Olha isso, Bruna. A água veio até aqui em cima. Essa mesa de sinuca ali, por exemplo, ela foi atingida, os pés dela, que é de madeira, né? A gente vê que é de madeira e revestida com uma lâmina. Mas agora é contabilizar os prejuízos, né? A gente registrou também aqui a morte do ex-secretário de Alegre, né? Secretário aqui do município, que acabou aí soterrado durante um deslizamento, né? Um muro que desabou e acabou atingindo ele. Ele morreu soterrado. A gente conversou um pouquinho aqui com funcionários, desculpa, gente, da prefeitura. E eles disseram assim que a cena é essa, a gente está recebendo ajuda de muitos municípios vizinhos. Esse caminhão aqui, pipa, por exemplo, é de Urupi, né? Eles mandaram 2 caminhões, eu conversei com o secretário de Agricultura e ele disse que está percorrendo, no mesmo instante que ele soube de toda essa chuva aqui no município de Alegre, ele pediu, né, ao prefeito de lá de Urupi que enviasse esses caminhões. Então eles estão aqui. E tem ajuda de muitos municípios. A cena é essa, de limpeza, ó. O pessoal está aqui limpando. Olha, esse é o proprietário, eu conversei com ele agora há pouco. Agora ele está ali, né, todo envolvido nessa limpeza. Ele disse que, infelizmente, aqui em Alegre, a chuva é uma realidade, né? Nessa época do ano. Então, assim, ele que meio que já está meio acostumado, mas claro que é muito prejuízo, muito transtorno para quem está, né, tem as suas coisas e luta tanto para receber. A gente também tem a creche aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó, Alex. Essa creche, o que aconteceu? Vamos lá, Alex. Vamos tentar atravessar aqui, ó, com segurança, Alex, é melhor, ó. Pediu o Alex para passar por aqui? Então, como eu ia dizendo, essa aqui é uma creche que ontem teve aula. Hoje, a realidade dos funcionários está sendo outra. Qual é? Está todo mundo sentadinho ali agora, mas porque desde as 7 horas da manhã, todo mundo está com pá, vassoura, rodo na mão, fazendo limpeza. A sorte dos funcionários e da creche, dos alunos, é que ontem tinha aula aqui. Então, o que aconteceu? Os professores viram a hora que começou a chover, torrencialmente. Eles começaram a fazer o quê? A suspender tudo quanto é móveis, né? Utensílios, eletrodomésticos. Vamos lá, Alex, vamos tentar mostrar para o pessoal de casa como é que está agora. Essa é uma creche aqui de Alegre. Gente, vocês estão vendo um pouquinho eu sem fôlego, porque a gente corre para lá e para cá, né? Vamos lá, vamos mostrar. Boa tarde, gente. TV Tribuna, dá licença. Ó, documentos foram, né, suspensos também, móveis. Isso aqui eles já jogaram água, mas mais cedo estava lotado de lama, não é isso? Lotado de lama, segundo os funcionários. Ó, olha aqui como é que ficou esse canteiro. Vamos mostrar aqui, eles estão falando que a lavanderia. Como é que está a lavanderia, pessoal? Tá com água ainda? Tá suja ainda? Vamos lá mostrar então. Olha a lavanderia, como ficou dessa creche.
que fica no bairro Vila do Sul. Olha só, gente, olha que tristeza, meu Deus do céu, olha isso. Alex, você consegue mostrar para o pessoal de casa? Olha isso, aqui, ó, uma espécie de despensa mesmo, ó. Material de limpeza armazenado, a água invadiu tudo. Aqui eles não conseguiram, porque é um local que eles não ficam, né? Ó, tem a rouparia aqui, ó. Puxa vida. Olha, Bruna, é uma situação muito triste da gente relatar aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Olha o teto, vamos mostrar o teto como ficou. Cedeu, ó. Seu forro, né? Acabou cedendo por conta da chuva. Muito material, eu acho, didático aqui, acabou se perdendo, olha. Olha isso, Alex. São livros, né, que são usados aí, contação de histórias. São criancinhas, né, são crianças pequenininhas, né. Alguns até bebês que ficam aqui nessa creche. Enfim, né, gente, olha, esse é só o começo, né, é o bairro Vila, aqui de Alegre, que a gente está mostrando, mas são pelo menos 7 bairros que foram atingidos por essa chuva. Os estragos não param. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a chuva aqui em Alegre. Volto com você, Bruna Maria. É que o estrago foi geral mesmo, né? Casas, escolas, comércio, inclusive o governador do estado sobrevoou a região de Alegre. Está aí, ó, a imagem hoje pela manhã. Renato Casagrande sobrevoou a região, desceu por lá também, participou de uma entrevista coletiva. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Está aí, ó. O prefeito estava junto com ele também, estava junto com a Defesa Civil para visitar aí os locais mais atingidos da região de Alegre. Agora, gente, é o seguinte... A Vanusa Santana falou de uma morte em Alegre, né? Vanusa, vou dar um tempinho para você respirar, tá, minha amiga? Obrigada pelas informações, daqui a pouquinho você está de volta. Mas teve outra morte também em Nova Venécia, tá? Vou ler aqui as informações para você enquanto rodam as imagens. A vítima foi Washington Silas de Assis. Ele tem 34 anos e foi encontrado o corpo do Washington ontem. Washington foi arrastado pela força da água enquanto tentava tirar o carro de uma região inundada de Guararema, um distrito ali de Nova Venécia. Ele estava a trabalho em Nova Venécia, mas ele é da Grande Vitória. O Washington, gente, deixou esposa e também uma filha. Agora, ainda em Nova Venécia, a gente vai mostrar um vídeo que chegou às redes sociais e que mostra um garotinho chorando muito dentro da casa alagada. A mãe registrou esse momento. Veja aí. Dá um tchauzinho, Thiago. Meu filho, fica triste. Eu tô triste. Fica triste. Eu não sei, mãe, que eu tô triste. Fica triste não, meu filho. Fica triste não. Eu não vou poder estudar mais. Eu tenho que tomar um tempão. Eu quero estudar. Eu quero ser inteligente, mãe. Tá vendo a situação do meu filho? Essa é assim, a minha casa, minha geladeira novinha que eu comprei tá aqui debaixo da água. Meu filho tá aqui chorando desesperado. E só tá eu, ele e meus 2 filhos ali, ó. Meu esposo foi tirar o carro daqui. Não tem como ele atravessar para socorrer a nós. Então nós não pode sair, porque se nós sair daqui, a água leva nós embora. Olha a minha casa, situação que tá minhas coisas. Triste a gente ver essa criança chorando assim, né, por conta do material escolar, mas a informação que a gente teve, gente, é que a mochila do Tiago. Tiago tem 11 anos e é esse menino que aparece aí nessas imagens. No momento que a enxurrada chegou na casa dele, a mochilinha dele com o material escolar estava em cima de um guarda-roupa, e aí a família conseguiu resgatar o material escolar dele, mas a família perdeu tudo, tá? O material escolar foi uma das poucas coisas que eles conseguiram salvar. É mais uma família ali da região de Nova Venécia que vai precisar de muita ajuda. Daqui a pouquinho a gente também vai conversar ao vivo com o coordenador da Defesa Civil, que vai falar das áreas monitoradas também com risco de desabamento. E a gente vai, claro, também falar da previsão do tempo para os próximos dias. A gente precisa ficar muito em alerta, né? Não deixe de ver, daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto, porque agora a gente vai dar uma pausa nas chuvas, tá? Mudar um pouquinho de assunto,
Porque é início de ano letivo, gente, e fica aí um alerta aos estudantes e para os pais também. Tem que ter atenção na hora de atravessar a rua, em avenidas próximas às escolas. Só ontem a gente acompanhou aqui, foram 2 atropelamentos. Luciano Rosetti está de volta para falar sobre esse assunto, acidentes em regiões de escolas, né, meu amigo? Imagens fortes que a gente mostrou aqui. Com certeza, amiga Bruna, são imagens muito fortes, né? O primeiro caso, como você falou, aconteceu no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, na tarde de ontem, início da tarde de ontem, né? Uma menina de 10 anos foi atropelada por uma moto. E o outro caso aconteceu em Ponta da Fruta, uma menina de 8 anos também foi atropelada por uma moto. Essa situação do atropelamento em Vitória gerou até protesto por parte de moradores do bairro Romão. Eles fecharam ali parcialmente a Avenida Vitória, querendo melhores condições e mais segurança também. Só que essa segurança não depende só da guarda municipal, depende também dos motoristas, dos pedestres, pais, alunos, enfim. A gente fez uma reportagem bem completa sobre esse assunto. Vamos ver. A menina está atravessando a rua com o irmão e um grupo de amigos da escola. Todos estão na faixa. Eles param no canteiro central, só que a menina de 10 anos segue sozinha e é atropelada por uma moto. Ela fica deitada no asfalto e é amparada por um guarda municipal. Pessoas que estão em volta também tentam ajudar. O irmão dela, de 12 anos, ficou desesperado. A menina foi socorrida por uma ambulância do SAMU e encaminhada para o hospital de urgência e emergência. A gente escutou um barulho muito grande, mas eu estava aqui na porta, então eu vi a criança voando. Eu achei até que ela estava na garupa da moto, né? Pela altura que ela voou. Eu vi a hora que ela bateu a cabeça e arrastou. O acidente aconteceu no início da tarde de ontem, nesse trecho aqui da Avenida Paulino Miller, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, o motociclista tem habilitação apenas para dirigir carros e não para pilotar motos. Laison Magno Souza, de 24 anos, teve ferimentos em um dos braços e estava bastante nervoso. Justamente por causa disso, hoje pela manhã teve uma manifestação na Avenida Vitória. Moradores do Romão pediam uma escola na comunidade para que as crianças não tenham que ir a outros bairros atravessando avenidas e ruas perigosas. Queremos segurança! Queremos segurança! Temos que evitar uma tragédia maior, entendeu? A nossa escola era aqui dentro do bairro. Nossas crianças não precisavam atravessar a avenida. Então nós queremos ela de volta. A gente aqui está reivindicando a nossa escola que foi tirada dos nossos filhos. Não só a escola. Enquanto não tem a escola aí para estar atendendo nossos filhos, que eles liberem então ônibus para todas as crianças. Ontem, em Vila Velha, outra estudante foi atropelada quando ia para a escola. A menina de 8 anos ia pegar o ônibus quando foi atingida por uma moto. O caso foi em Ponta da Fruta. A criança estava esperando o ônibus para ir para o colégio. Aí, de repente, não sei como é que foi, que atropelou. Foi um susto danado e machucou muito ela, né? No ano passado, entre janeiro e agosto, foram mais de 6.000 pacientes de até 19 anos hospitalizados por causa de atropelamentos. Isso acende o alerta da Guarda Municipal para alunos, pais e condutores. É super importante o trabalho da Guarda Municipal na frente das escolas. Visto o número de crianças que atravessam às vezes fora da faixa, atravessam de qualquer forma, sem atenção. Então a Guarda Municipal ela realiza várias operações na frente das escolas com o intuito de inibir as infrações, reduzir a velocidade na frente das escolas dos veículos que transitam e orientar os condutores que atravessam sempre os locais permitidos. Isaías faz questão de levar o filho dele de 14 anos para a escola todos os dias. E existe um perigo, né? Não só dos acidentes, mas também talvez de um assaltante, de alguém que pode raptar uma criança, mas os acidentes acontecem e nós precisamos estar perto, porque o pai acompanhando, ele vai evitar esse problema. Seu Deraldo e Dona Luana pensam a mesma coisa. A segurança da netinha vem em primeiro lugar. Porque a minha esposa, quando não vem, né, de manhã ela vai para o trabalho, passa aqui e deixa ela aqui todos os dias, não tem? E eu acho assim, essas travessias ali para eles, pequenos, tem que ter alguém para estar orientando ali, né? E é muito perigoso. Faz um alerta principalmente aos pais, aos responsáveis, que acompanhem suas crianças também, não deixem sozinhas.
Com toda certeza, né? Essa coordenadora está coberta de razão. A gente viu ali a revolta dos moradores do bairro Romão pedindo mais segurança, com toda razão, né? A gente não quer tirar a razão de ninguém, eles têm toda a razão de protestar e pedir mais segurança. Mas é importante lembrar também que a Guarda Municipal faz o seu papel de cuidar da orientação do trânsito, segurança. É um papel de todos, né, Bruna e amigo do TN? Agentes municipais, população, né, pais, alunos, professores e condutores também. Então o trânsito, a segurança depende de todo mundo. Se todo mundo respeitar, acidentes assim graves, como a gente viu na reportagem, não vão acontecer mais. É o que a gente espera, né, amiga? Sem dúvidas, e foram 2 acidentes, né? Imagens fortes do acidente de Vitória e também de Vila Velha. Então, como você falou, né, Luciano, o trânsito é colaboração de todo mundo tem que estar envolvido. Obrigada aí pelas informações, tá, meu amigo? Bom trabalho para você. Tem notícia boa, tá, gente? Recebeu alta a menina de 4 anos que foi atropelada por um carro no interior de Domingos Martins. Graças a Deus, né? Ela estava internada desde o dia 22 de janeiro. Concentrada e até mesmo séria, os olhos não saem do brinquedo. Atenções voltadas para a ação, para tudo que está acontecendo ali. Ela é Taislane Schroeder, de 4 anos e 2 meses. Essa criança aí é a mesma que aparece nesse outro vídeo sendo atropelada na zona rural de Domingos Martins. O acidente aconteceu no dia 22 de janeiro. A imagem mostra o momento em que a criança sai de uma rua lateral e atravessa a estrada de chão principal correndo e em seguida é atingida. Na época, a mãe da Taislane chegou a falar sobre o estado de saúde da filha por mensagem de áudio com a nossa equipe. Ela se machucou, a clavícula quebrou a clavícula e tem tubos para respirar e ela tá dormindo, né? Ela não pode acordar. O cérebro dela tá meio inchada por causa da batida, né? Mas os médicos falaram que isso também tá melhorando. A criança ficou internada por mais de 20 dias aqui no Hospital Infantil de Vitória, inclusive teve também que ficar na UTI. Como você ouviu aí no áudio da mãe, ela chegou a ter que ser posta em coma induzido. Mas agora a situação, diante do vídeo que a gente viu no início da matéria, é bem melhor. A expectativa é grande para voltar à vida normal, sair do hospital. Sobre o acidente, o motorista que atropelou a menina fugiu do local e não prestou socorro. Só que ele foi encontrado no mesmo dia pela polícia, pagou fiança. Agora vai responder em liberdade pelos crimes de lesão corporal culposa, dirigir sem habilitação e por não ter socorrido a criança. 12h32, quarta-feira foi movimentada, quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, gente. Muito movimentada de casos policiais, tá? Várias ocorrências registradas hoje. Então, vamos conversar novamente com a nossa repórter Suzy Faria, que vai atualizar para a gente todas as informações. Suzy, é com você novamente. Pois é, Bruna, nós estamos aqui para falar de uma perseguição que aconteceu ontem no bairro de Serra Dourada 3, lá na Serra. Imagens que foram feitas de uma situação flagrada aí pelos moradores. Normalmente a gente relata esse tipo de situação entre facções rivais em muitos desses bairros, principalmente na Serra. Mas dessa vez, os moradores flagraram, foi a polícia correndo atrás de um bandido que eles estavam atrás, que estavam cumprindo o mandado lá. E olha só, o homem entra numa casa que está com a porta aberta, os policiais vão atrás dele, depois ele consegue sair, sobe num terraço e lá ele tenta se safar da polícia. Também não consegue. Os policiais estão na rua, armados, atiram para cima do homem para tentar fazer com que ele se renda, mas não adianta. Ele anda pelo terraço, por fim ele tenta pular. Tem uma senhora que fica pedindo ao tempo todo, durante a filmagem a gente ouve, que é para ele se entregar, mas o homem nem ouve. Os policiais continuam atrás do bandido até que ele consegue ser preso. Nós entramos em contato com a Polícia Civil e recebemos a informação de que os policiais estavam no bairro para cumprir o mandado de prisão, para entregar esse mandado de prisão ali, pegar esse cara, e aconteceu tudo isso que foi feito aí. Não deram mais detalhes porque a investigação, de acordo com a assessoria da Polícia Civil, segue em caráter sigiloso. Bruna, veja só o que o pessoal de Serra Dourada passou de aperto ontem à tarde, não é mesmo, minha amiga? Não, sem dúvidas. Imagina aí essa correria, tiro no meio da rua.
Perigo danado para o morador que está ali, né? Pode ser surpreendido por uma bala perdida. Você tem mais alguma informação para a gente, Suzy, do noticiário policial? Movimentado hoje, né, minha amiga? Menina, esse final de tarde, dessa quarta-feira para madrugada de quinta, deu trabalho para a polícia, viu? Tanto civil como militar. Por exemplo, lá no bairro de Santa Mônica, em Vila Velha, por volta de 9h30, 10 horas, um carro passa perto de umas pessoas que estão num bar e atira em direção a um alvo. Conseguem acertar o alvo, que se chama Daniel Paiva Costa, de 17 anos de idade. Inclusive, circula um vídeo dele aí de pessoas ao redor da vítima pedindo ajuda, pedindo socorro. Daniel é socorrido por populares e levado ao hospital mais próximo, que é o Hospital Infantil, que fica ali em Soteco. Mas ele não chegou nem a dar entrada no ponto de socorro. Morreu dentro do carro que prestava socorro a ele. Agora, o mais curioso, Bruna, é que enquanto isso acontecia lá em Santa Mônica, uma hora depois, ainda nessa região ali, mais propriamente do Ibis, um novo ataque acontecia. Isso aconteceu por volta de 11 horas da noite. A gente vê uma movimentação na pracinha, muitas pessoas naquela região. Quando passa 2 pessoas em uma moto e aí você vê um barata voa, muita gente correndo. É que nessa hora, o carona que está na moto atira contra essas pessoas. Uma delas teria sido ferida no pé, mas a polícia vai atrás, não encontra ninguém. Porém, no patrulhamento feito ali na área, principalmente numa região conhecida como Favelinha do Ibis, a Guarda Municipal avista algumas pessoas se preparando, como se estivesse se preparando para um ataque. Tenta abordar essas pessoas, uma média de 5 pessoas. Elas pegam um carro, saem correndo, mas a polícia consegue alcançar. Há uma troca de tiros entre a guarda, a PM e essas pessoas. Pois bem, nessa hora a polícia consegue prender essa galera que está lá. O que acontece? Eles estavam usando metralhadoras e pistola. Atiraram contra os PMs e a Guarda Municipal e provavelmente estariam se preparando para fazer uma revanche contra esse ataque que aconteceu ali na pracinha do Ibis. Então, parece um pouco complicado, mas quando a gente está lá, é que a gente percebe, minha amiga, o desespero dos moradores que sequer podem aproveitar de espaços públicos porque já estão demarcados por facções de traficantes. Como a gente vê aí nessas imagens que passou do pessoal atirando na pracinha do Ibis. Então, tudo que aconteceu em Vila Velha, na região de Santa Mônica, Santa Inês e também ali do Ibis, esse último que nós falamos, tem relação entre eles. E começou tudo com a morte desse Daniel Paiva Costa, de 17 anos, conhecido como Baiano. Inclusive, ele iria completar 18 anos no próximo mês. Bruna. Pois é, 2 casos que você traz pra gente, né, Suzy? Vila Velha e Serra, tiros aí no meio da rua, no meio da população, um perigo danado para quem é morador de bem. Realmente, alguma providência tem que ser tomada, reforçar o policiamento ali na região, porque não tem condição disso acontecer, né, Suzy? Obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Valeu! Gente, imagina você esperando o ônibus de boa no terminal e, de repente, um jacaré aparece, um jacaré. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu na Serra, tá? Por volta de 4h30 da tarde de ontem, passageiros do terminal de Jacaraípe perceberam uma movimentação estranha próxima ali à grade de proteção. Quando se aproximaram, viram que era um jacaré do papo amarelo. Ele tinha cerca de 1,5 metro. A fiscalização ambiental da Serra foi acionada e fez aí o resgate, como a gente está vendo nas imagens. O animal não tinha nenhum ferimento pelo corpo e, ao que tudo indica, saiu de uma lagoa que fica ali na região. E foi nessa lagoa que ele foi solto novamente. Grande o bicho, hein? Grande demais, que susto! Vamos dar uma pausa, rapidinho? No retorno do TN1, alerta da Defesa Civil para os riscos de desabamentos no estado. As chuvas já deixaram 2 mortos aqui no Espírito Santo. Menina de 5 anos alerta a família sobre incêndio. A casa pegou fogo no bairro Santos Dumont, em Vitória. Não sai daí não, porque a gente já está voltando. 12h41, TN1 está de volta e nós voltamos a falar sobre a chuva, que já deixou mais de 200 famílias fora de casa aqui no estado. O repórter Vitor Zucolotti já está ao vivo com a gente. Vitor, você está com a Defesa Civil e esclarece aí pra gente, meu amigo, tem risco de novos desabamentos em alguma área monitorada? Boa tarde para você.
Ei, Bruna, boa tarde para você, a todos que acompanham a gente nesse TN1. A gente está aqui no Centro de Inteligência da Defesa Civil com o Tenente Coronel Carlos Wagner. Tenente, Coronel, primeiro queria agradecer, boa tarde, obrigado pela disponibilidade. Já aproveito para fazer a pergunta da Bruna. Como é que está hoje a situação? A gente está vendo aqui por esses painéis, existe risco hidrológico, ou seja, de mais chuva e também de deslizamento? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Vitor, Bruna, todos que nos assistem. Ainda até amanhã nós temos risco de chuva ainda na região de Alegre. Se nós observarmos ali o mapa da nossa direita aqui, nós podemos observar que ontem nós tivemos 114 milímetros de chuva em Alegre em apenas 3 horas, o que trouxe uma destruição muito grande à cidade. Mas a partir do sábado agora, a situação já é de estabilizar. Mesmo a chuva que vai cair no sul do estado hoje e amanhã não é uma chuva significativa, não é nada para alarmar. Agora, precisamos ficar atento, o solo já está bastante comprometido, qualquer quantidade de chuva pode colocar em risco a vida de alguém. Pois é, Coronel, a gente está aqui tendo essas informações e também temos a atualização sobre a situação das pessoas que estão fora das suas casas, desabrigados, desalojados. Atualização agora, né, Coronel? Acabou de ser publicado agora, 230 pessoas em Alegre, subiu muito o número de desalojados, 10 em Cariacica, 8 em Colatina, 6 em Nova Venécia, 11 em São Mateus, 2 em Guaçuí. Desabrigados, 39 na cidade de Linhares e 3 na cidade de São Mateus. Ainda no dia de hoje, levamos ali 130 kits de colchão, cobertor, lençol, travesseiro para a cidade de São Gabriel da Palha e também cestas básicas para a cidade de São Gabriel da Palha e São Mateus. O governador do estado do Espírito Santo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar e o coordenador estadual de Defesa Civil estão em Alegre para traçar as ações necessárias também ao socorro da população afetada. Bom, Coronel de Antemão, já agradeço a participação do senhor. Informações atualizadas, né? Mais aí de 267 pessoas desalojadas, 42 desabrigados, um ferido e, infelizmente, uma morte. Bom, para finalizar, eu aproveito para chamar o tempo. Vamos ver como é que vai ficar agora a situação, com as imagens aí. O tempo vai continuar instável em todo o Espírito Santo. O sol fica assim, volta, some, e agora à tarde tem aquela combinação entre o calor e umidade que traz novas pancadas de chuva com trovoadas. E em alguns momentos a chuva pode ser forte, de forte intensidade, né? E vir também acompanhada de rajadas de vento e descargas atmosféricas, os raios. O tempo segue abafado em todas as regiões, esse abafamento que a gente costuma falar, sentido por quem está na rua, por quem está aí passando por esses dias. É isso, gente, então vamos ficar muito atentos. Se Deus quiser, final de semana, a partir de sábado, a situação já tende a melhorar. São essas as informações atualizadas. Bruna, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Vitor, obrigada. A gente viu aí no painel da Defesa Civil que os números estão aumentando, então realmente a gente tem que ficar aí muito alerta. Vamos fazer o seguinte, continuando aí a falar da chuva, vamos voltar para Alegre, vamos conversar novamente com a nossa repórter Vanusa Santana, saber o que ela traz de atualização para a gente de lá do interior do estado. Vanusa, minha amiga, é com você, cenário de destruição aí atrás, hein? Esse aqui, nós estamos em Guararema. É um bairro aqui de Alegre que foi bastante atingido. É uma ladeira que, inclusive, um vídeo circulou aí ontem, né, e hoje, durante a manhã toda, de uma enxurrada descendo uma ladeira. Essa é a ladeira que os moradores gritam tanto, todo mundo com muito medo, pavor, na hora daquela chuva que atingiu aqui todo o município de Alegre. E aí a gente tem esse cenário, que é o quê? Houve deslizamento de barranco, né? Muitas casas agora que estão localizadas aqui nessa região, nesse bairro, né, estão em situação de risco iminente. Muita gente está saindo de casa. Eu, pelo menos, vi 2 famílias já aqui, no tempo que a gente subiu essa ladeira, pelo menos 2 famílias saindo de casa com vários pertences. Aqui ao meu lado, vou pedir para o Alex abrir um pouquinho aqui, a gente, inclusive, não vai nem se mexer muito, porque a gente está numa área com muita lama, né? O risco de cair aqui também é grande. Ele é o superintendente de administração da Prefeitura de Alegre, é o Luiz. Luiz, boa tarde para você. Se é que a gente pode dar boa tarde numa situação dessa, num cenário, né, caótico desse. Quantos bairros foram atingidos? São 7 mesmo? Quantos desalojados? Boa tarde a todos. A cidade ontem foi assolada com 1 hora de chuva, que foi suficiente para destruir praticamente a cidade.
Nós estamos com 7 bairros afetados gravemente e um distrito. Assim que terminou a chuva, o prefeito acionou todos os secretários, todos os coordenadores, fez um gabinete de crise, comunicou o governador que ajudasse a gente e hoje o governador já esteve aqui. Várias prefeituras de vários municípios têm ajudado a gente, mandado carro, Castelo, Ibitirama, Espera Feliz, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Iúna, Irupi, todos têm ajudado. Hoje nós já estamos com mais de 10 caminhão-pipa na cidade e uns 10 caminhão caçamba, fora os que a gente tem. O superintendente, a gente precisa explicar um pouquinho, né? Foram uma hora de chuva. Isso foi suficiente para causar todo esse estrago. Aqui nessa área, por exemplo, nesse bairro, muita gente está com a casa em risco. O que está sendo feito pela Defesa Civil em relação a essas pessoas? Que tipo de apoio elas estão recebendo? Então, a Defesa Civil está passando nas casas das pessoas que praticamente perderam tudo. Esse pessoal que tem parente está sendo remanejado para os seus parentes. Quem não tem parente próximo, a prefeitura está levando para o Decolores e lá também está se concentrando todas as doações de colchão, de cesta básica, está sendo feito comida para o pessoal lá. Então a prefeitura tem dado muito apoio aos seus munícipes. Se alguém estiver em casa agora e quiser doar algum utensílio, algum alimento, pode fazer? Pode, com certeza. Pode ligar para o meu telefone pessoal, que é o 28 999 29 6200, que a gente, todas as doações serão muito bem-vindas para o nosso povo, que hoje está sendo muito castigado com essa chuva que teve ontem. Em relação aos desalojados, essas pessoas são quantos ao todo? Segundo a Defesa Civil, acho que são 162 desalojados. A Prefeitura confirma esse número? Pode ultrapassar? Até o momento que a gente fizemos um levantamento, porque ainda está muito prematuro, porque essa noite a gente trabalhou a noite inteira para poder dar um pouquinho mais de guardar os seus munícipes, mais ou menos com 1 hora de chuva. Hoje tem 162 pessoas registradas, só que pode aumentar muito, que a gente está chegando em alguns pontos que não teve acesso. Então as máquinas estão obstruindo as estradas, aqui dentro do bairro mesmo da cidade. Tem muito bairro que não está tendo acesso, só que agora, desde ontem, a gente está trabalhando incansavelmente para poder normalizar a nossa situação. Vamos falar um pouquinho dessa rua aqui, né? Que ela está obstruída. Existe uma previsão de limpeza dela já? Como é que é isso? Sim, hoje nós estamos pegando uns bairros mais críticos. Aqui é um dos que estão críticos. Nós estamos limpando a parte baixa aqui ainda da Guararema, que é na rua de baixo. E eu acredito que ainda hoje vai chegar aqui os caminhão-pipa, reta escavadeira e os caminhão para poder dar acesso às pessoas que têm o direito de ir e vir. Então o prefeito tem trabalhado incansavelmente, nós temos um gabinete de crise já gerenciado por ele e nós temos fazido tudo para amenizar um pouco do nosso sofrimento. Ok, muito obrigada, superintendente. Gente, lembrando que, como o superintendente falou, o governador Renato Casagrande esteve pela manhã hoje, ele sobrevoou toda Alegre, aí os bairros atingidos, e ele falou sobre isso na manhã de hoje. Vamos conferir. Primeiro atendimento emergencial, de retirar as pessoas de locais de risco, o trabalho humanitário, de fazer toda a entrega de cesta básica, de colchões, do apoio necessário neste momento, que é um momento emergencial, limpeza da cidade, muitos municípios aqui estão ajudando aqui o município do Alegre. Então esse é o trabalho neste momento que nós estamos fazendo, que está contando com o apoio do governo do estado, um trabalho em parceria governo do estado e prefeitura municipal. Obrigado. Não é longe pra gente ir, não? Não, é só descer. Ei, gente, eu voltei aqui, estava me despedindo do superintendente, que a gente acabou pegando uma carona com ele aqui. Mas é isso então, gente, a situação em Alegre não está legal, muita gente, muitos desabrigados, são 162 desabrigados, e a gente torce para que essa chuva não aperte. A gente está aqui, o tempo nublou de uma hora para outra, mas a gente espera que a chuva pegue leve e que realmente essas pessoas possam voltar para suas casas, sãs e salvas. Volto com você aí, Bruna Maria.
Tá certo, é o que a gente mais deseja, Vanusa. Tem muita gente perguntando aqui sobre os pontos para fazer doação para Alegre. Oficialmente, a gente ainda não recebeu algum ponto aqui da Grande Vitória que esteja recebendo, né, esteja arrecadando roupas, mantimentos, eletrodomésticos. Mas a paróquia, a Igreja Católica de Alegre, virou um ponto onde as pessoas podem levar a doação. Então, de repente, se tiver alguma igreja católica aí próxima ao seu bairro, tenta se informar, porque essa rede está sendo criada já rapidamente e elas vão se comunicando. De repente, você consegue o contato de alguém aqui na Grande Vitória que está fazendo essa doação para Alegre e Nova Venécia também, tá bom, gente? Vanusa, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Bom trabalho para vocês e bom retorno aqui para Vitória também. Vamos seguir, gente, com o TN1. Um incêndio atingiu uma casa no bairro Santos Dumont, em Vitória. De fora, dava para ver a altura das chamas. Está aí, ó, pela janela, foi no segundo pavimento. Uma criança de 5 anos de idade percebeu o início do incêndio e foi essa criança que avisou para a família. Eles conseguiram sair a tempo da casa e, graças a Deus, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio e o fogo foi controlado. O proprietário do local solicitou à perícia, que tem aí um prazo mínimo de 40 dias para a confecção do laudo com as possíveis causas do incêndio. Quinta-feira, 17 de fevereiro, veja os destaques do Jornal A Tribuna. Bairros mais perigosos para quem tem bicicleta na Grande Vitória. Na foto principal, motociclista sem carteira atropela estudante. 5 mil vão à justiça para suspender pagamento de taxa de marinha. Mulheres denunciam assédio em estúdio de tatuagem e buscam ajuda psicológica. Em esportes, Flu bate o Nova Iguaçu e está afinado para Libertadores. Virada anima o Fla contra o Galo. E veja ainda na edição de hoje, idosa morre em voo para Paris. No caderno sobre rodas, novo Renegade já à venda no estado. E destruição, mortes e parto no meio do temporal. Olha, a empresa aérea vai custear o translado do corpo da idosa que morreu durante um voo para a França. A gente acompanhou essa história ontem, né? A companhia aérea Latam se sensibilizou com a família e vai custear o translado da dona Maria de Lourdes Araújo dos Santos, de 75 anos. Ela viajava para visitar os filhos que moram em Paris, mas passou mal quando passava pela Espanha, onde foi atendida, mas não resistiu. Dona Maria foi vítima de uma trombose, que é quando um coágulo entope uma veia. Ela deixou 7 filhos, 24 netos e 8 bisnetos. Era baiana, mas morava em Cariacica há 30 anos. Apesar da companhia aérea oferecer apoio, a família optou por cremar o corpo na Espanha, pois o translado para o Brasil poderia ser um processo muito demorado. Vamos para uma pausa rapidinho? Na volta, a Orquestra Filarmônica do Estado está de volta, viu? E o TN acompanhou o ensaio para as apresentações. Aguarde para você ver, sai daí não. TN1 está de volta e agora a gente fala da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que está de volta aos palcos. E ela abre a temporada de apresentações com a ópera O Caixeiro da Taverna. Vamos ver. Atenção! As cenas a seguir podem conter spoiler. Nossa equipe acompanhou um pouquinho do ensaio geral da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que volta aos palcos com a ópera O Caixeiro da Taverna. O diretor Lício Bruno faz o papel do seu Manuel, um português que está interessado no amor e na grana da viúva Angélica. Ninguém roubará de mim a minha felicidade. É uma ópera cômica, mas tem esse momento romântico em que ela vem encontrar o protagonista, que sou eu, Manuel Pacheco, que está casado com ela em segredo. Mas na verdade ele quer ser sócio da viúva, escondendo que ele é casado para tentar casar com a viúva ou pegar pelo menos a sociedade. Quem faz a viúva Angélica é a cantora Adalgisa Rosa e ela tem 2 pretendentes para se casar. É uma personagem divertidíssima e é uma delícia de fazer, porque na verdade ela busca o amor, né? Mas só que ela faz um jogo com o Manuel e também com outro pretendente dela, porque ela é uma viúva, mas ela é uma viúva bem arranjada e ela é a dona da taverna. Eu tentei tirar dos nossos entrevistados
sabemos qual é o final dessa história curiosa, mas não teve jeito não, viu? Para saber com quem a Angélica se casou ou se de fato ela chegou a se casar, só mesmo vindo acompanhar o espetáculo aqui no teatro. Então anota aí, são 2 apresentações no Teatro Sesc Glória, hoje e sábado, às 8 horas da noite. A apresentação desta quinta-feira marca a abertura da temporada 2022 da Orquestra Sinfônica. Venha, traga sua família, a classificação é livre e eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Está feito, lograramente. Uma maravilha de espetáculo, gente, não pode perder não. Só reforçando, apresentações hoje e sábado também, às 8 da noite, no Teatro Sesc Glória, que fica ali no centro de Vitória. Ingressos R$20 a inteira e a classificação é livre. Agora a gente fala da emoção de uma família capixaba hoje cedo no aeroporto de Vitória. Seu João Batista, de 60 anos, foi recebido com muito carinho por amigos e parentes. Ele merece, tá, gente? Sabe por quê? Seu João passou 6 meses internado nos Estados Unidos, onde foi vítima da Covid. Ele ficou entre a vida e a morte. Chegou a ser desenganado pelos médicos, mas esse não era o destino dele, não. De volta ao Espírito Santo hoje, está comemorando a vida junto de toda a família. Que notícia maravilhosa! Parabéns, a gente deseja aí muita saúde e vida ao seu João e também para a família dele, gente. Imagem boa da gente ver, imagem boa da gente encerrar o TN1 também, que vai ficando por aqui. Beijo enorme para vocês, até amanhã, tá? Tchau, tchau!